A paz do Senhor, queridos, com grande satisfação, estamos retornando hoje para dar prosseguimento aí no nosso estudo referente aos dons de Cristo e do Espírito Santo, dos quais nós já encerramos. Hoje eu quero falar um pouquinho com os queridos sobre o profeta. Existe uma diferença entre o dom de profecia e o ministério do profeta, uma definição bem simples. O dom de profecia, o ser humano, ele busca do Senhor esse dom. Não só ele como os outros dons do Espírito Santo. Já o profeta, por si só, ele é um ministério, do qual não é o homem que busca, mas sim o Senhor que dá ao homem, por um único, exclusivo projeto de Deus para com aquela pessoa, do qual o Senhor tem algo para com ele, na vida dele, e para com o seu povo. É muito mais do que só simplesmente profetizar um momento ou outro de forma esporádica. Nós vemos no Velho Testamento diversos profetas, dentre os quais aí Daniel, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Joel e outros tantos que o Velho Testamento nos mostra. Eles exerceram um papel praticamente de liderança, de conduzir o povo de Deus na direção do qual o Senhor desejava. Então, nós podemos olhar para essas pessoas que tiveram uma carreira de fé, do qual eles exerciam não só o profetizar, mas exerciam o ensinamento, a orientação. Então, o profeta tinha um papel de destaque maior no Velho Testamento. Depois que o Senhor Jesus veio à Terra, ele não só continuou o dom, o ministério profético, mas também ele colocou outros 4 dons, né, dos quais nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 14, em diante, lá que fala que para uns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Só retificando, Efésios capítulo 4, versículo 11. O 1 Coríntios capítulo 14, que eu mencionei, foi Paulo fazendo a seguinte recomendação: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, nós vemos aqui um zelo para com Paulo, para que todos nós, servos do Senhor, busque os dons do Espírito Santo. Então, nós vemos que no Novo Testamento, que o papel do profeta ele meio que some um pouquinho, porque os outros dons que o Senhor colocou, ele meio que deu uma especificação para cada ministério, mas ainda assim exercendo ordem e decência na execução desses talentos, né? Então, um dom, uma especificação muito interessante é que assim, o dom de profecia ele é dado ao homem. Ele pode buscar da mão do Senhor até recebê-lo. Porém, o ministério profético, o homem é que é dado para o ministério. Trata-se de um propósito eterno que se cumpre na vida daquela pessoa, entendendo bem que, no caso do dom, o dom é que é dado para o homem. No caso do ministério, o homem é que é dado para o ministério. Vejamos isso à luz da palavra de Deus
sobre o dom de profecia que nós lemos o seguinte, a referência que eu passei para os queridos lá de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Amém? Então, hoje, o papel do profeta ele está diferenciado, já não mais como uma liderança. Então, nós olhamos para algumas igrejas hoje, aí, que são de ministérios pequenos, que colocam o nome lá da sua denominação, e depois enfatiza que é o ministério profético. Lembrando que um corpo, um grupo, uma denominação, ela não vai conseguir subsistir se ela estiver alicerçada num único dom. Até porque, se o Senhor deixou o apostolado, os pastores, os evangelistas, os mestres, que são os outros dons de Cristo, vai ser um ministério defeituoso. Porque muito mais do que dizer assim diz o Senhor, é dizer como e quando o povo deve proceder. Deve haver um ensinamento, deve ter um caminho a ser mostrado para o povo andar dentro daquilo que o Senhor deseja. Em qualquer tempo, seja no Velho ou seja no Novo Testamento, nós vamos ver que uma das principais exigências de Deus são a santidade, a obediência, o guardar dos mandamentos dele. Então, é um engano se nós nos atentarmos somente para a profecia e não valorizarmos e dermos atenção aos outros dons de Cristo. Tá bom, meus queridos? Então, de uma maneira muito simples, muito direta, é preciso ter esse entendimento. É bonito, é maravilhoso, nós vemos homens e mulheres usando em profecia, mas lembrando que a vida de um profeta, nós olhando para o Velho Testamento, principalmente, era uma vida muito solitária, em que o homem de Deus, ele vivia única e exclusivamente do seu ministério e sob os cuidados do Senhor. Ele não era um ator de cinema, uma estrela de cinema, uma pessoa famosa e que por onde passava todo mundo reverenciava e os holofotes eram todos sobre eles. De maneira alguma. Eles tinham a sua vida de uma forma muito humilde, muito recatada. Eram pessoas que, além da humildade, eram pessoas que não tinham ascensão social sobre o seu povo, não eram pessoas admiradas em todo o tempo, ao contrário, nós vemos essas pessoas vivendo de forma isolada. Né? O último deles, João Batista. João Batista vivia no deserto, vestido em pele de camelo e comendo mel e gafanhoto. Então não há nenhum tipo de glória, nenhum tipo de luxo ou vida regalada, como alguns já gostariam de dizer alguns anos atrás. Ser profeta não é ser amado por todo mundo, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitas vezes o profeta, quando ele traz uma palavra de Deus, geralmente traz uma palavra de repreensão. Nós falamos isso sobre o dom de profecia na parte que nós falamos sobre os dons do Espírito Santo. É engano achar que quando o profeta se levanta, vai falar só de bênção. Muito pelo contrário. Aliás, o tempo do que nós estamos vivendo hoje não é tempo de falar eis que vejo isso, eis que vejo aquilo, chave, porta, ouro, e nada disso. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que quando o profeta se levanta é para despertar o povo para a realidade atual do Evangelho de Deus no mundo. Não é mais tempo de querermos conquistar bênçãos, vitórias e isso, aquilo, outro. Evidentemente, eu não sou nenhum alienado e entendo que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter nossas conquistas pessoais, mas tudo isso debaixo da autoridade e do querer de Deus. Então, se nós buscamos uma resposta de Deus para alguma situação da nossa vida, ela certamente virá, mas no tempo dele.
Se Deus não quiser falar, não adianta ir buscar o profeta lá, ou a profetisa não sei aonde, pensando que Deus vai falar. Se Deus não quiser falar, ele não vai falar e pronto, acabou. Agora, se a pessoa for um falso profeta, das quais o Senhor nos alertou que nos fins dos tempos haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Então, o povo do Senhor, aquele que busca tão somente agradar a Cristo e ter uma vida de mordomo, né? Uma vida de mordomia, e a mordomia que nós falamos não é vivendo debaixo da sombra, tomando água de coco e deitado na rede, descansando eternamente. Como diz o trecho do nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, não está mais no tempo de ficar nessa posição. A posição que o Senhor deseja dos seus servos e servas, da sua igreja hoje na terra, é a mesma de Israel pronta para sair do Egito. Já está vestida com a sua melhor roupa, com as suas coisas preparadas para sair a qualquer momento embora da terra. Ou na ocasião que nós estamos citando de Israel, do Egito. Nós vivemos no Egito. É a nossa terra prometida, é a Nova Jerusalém, lá na glória. Então, queridos, eu queria compartilhar esse momento com os queridos, dando esse entendimento dessa diferença, lembrando que aquilo que é do Senhor não traz confusão. Paulo deixou orientado a igreja de que quando houver a manifestação de um dom, ele deve ser feito de maneira ordeira. Quando Deus fala, a igreja sente a presença dele. E de maneira unânime e instantânea, a igreja se cala para que o Senhor fale através do seu instrumento. Seja homem, seja mulher, seja criança. E quando há a manifestação do dom através da boca do homem e da mulher, e de forma legítima, ela vem com a ordem, vem completa. Vem exigindo o que o Senhor quer, repreendendo o que está errado, dando o caminho para a solução do erro e a promessa de bênção para aqueles que se portarem dentro das suas orientações. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe os queridos amados irmãos e irmãs, que o Senhor dê graça, dê saúde, o Senhor continue guardando e livrando a cada um dos queridos. Amém? Eu espero ter conseguido alcançar o coração dos irmãos, das irmãs, e nosso intuito é que os queridos sejam edificados e o nome do Senhor glorificado. Amém? Que Deus abençoe, Deus lhes guarde, em nome de Senhor Jesus. Amém.